Shalom, meus amados. Agora eu trarei para vocês um breve estudo sobre a doutrina da Trindade. Será que é bíblica? Quando ela surgiu? Quem foram os responsáveis por sua idealização, sua propagação? Quando isso aconteceu? Tudo isso nós aprenderemos nesse vídeo. Então esteja focado, papel e caneta em mãos e a Bíblia também para você acompanhar esse estudo minucioso. Bora lá? 1. Base linguística e hebraica. A doutrina da Trindade não existe na língua hebraica, nem na mentalidade judaica da Escritura, ou seja, nem o Messias, nem os apóstolos ou os profetas antes deles sequer tinham essa ideia, idealizavam isso, pregaram, ensinaram a doutrina da Trindade, ok? Vamos ouvir o Shema, né? Deuteronômio 6,4, que é a confissão de fé do povo judeu. Parte dela, do Shema, diz o seguinte: Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ouve Israel, Yahuwah é nosso Deus, Yahuwah é um. A palavra Echad não significa três em um, mas uma unidade singular, ainda que possa incluir pluralidade de partes como um povo, uma carne, nunca três pessoas divinas. No pensamento hebraico, Deus é uma pessoa só, ou uma só pessoa, o Pai, como é ensinado por Yeshua. Em Yohanan, João 17,3, ele disse: e a vida eterna é esta, né? Ele diz lá, e a vida eterna é esta, que creio em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, aquele que enviaste. Então vamos lá. 2. Base apostólica e histórica. A ideia trinitária surge séculos depois dos apóstolos por influência grega e romana. 2.1. A fé dos apóstolos. Nenhum apóstolo pregou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles sempre distinguiram o Pai, o único Deus verdadeiro, 1 Coríntios 8,6, o Filho, aquele que o Pai enviou e exaltou, e o Espírito, o Ruach HaKodesh, poder e presença do próprio Deus, não uma terceira pessoa. 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Yeshua, por meio de quem são todas as coisas. 2.2. O desenvolvimento posterior. A Trindade foi formulada oficialmente apenas no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., por influência grega e imperial, Constantino no caso. O objetivo era unificar politicamente o império, misturando conceitos hebraicos e filosóficos gregos, como a ousia, essência, e hipóstasis, pessoa. Assim, a doutrina nasceu fora da fé original de Israel, não é bíblica, mas teológica e dogmática. Então ela não é bíblica, tá? Ela não é bíblica, ela é teológica e dogmática. Foi implantada devido a ramificações filosóficas, vertentes filosóficas de interpretação grega e romana à crença. Não tem nada a ver com o Senhor e com seus apóstolos. Base espiritual e teológica. Yeshua nunca ensinou que ele era Deus igual ao Pai. Ele sempre se submetia e dava glória ao Pai. João 14:28. O Pai é maior do que eu. João 5:30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Então ele tinha um Deus e esse Deus era seu Pai. Ele não era Deus, certo? Ele tinha um Deus. Essas declarações não cabem em uma doutrina trinitária, pois Yeshua se refere ao Pai como seu próprio Deus. Portanto, não são iguais em poder e glória. Resumo comparativo. Tema: ensinamento bíblico hebraico, doutrina trinitária. Tema: Deus. Ensinamento bíblico hebraico. O Pai, Yahuwah, é o único verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Doutrina da Trindade. Três pessoas
coiguais e coeternas. Tema: Filho, o Messias enviado subordinado ao Pai. Segunda pessoa da Trindade, como se tivesse o mesmo poder que Deus, tá? Por isso, lá em cima, 3 pessoas coiguais e coeternas. Espírito, o poder, presença e sopro de Deus, a pessoa do Pai em nós. Terceira pessoa da Trindade, também não cabe, porque senão não seria a pessoa do Pai. Origem, revelação hebraica, Torá e profeta. Formulação, né, doutrina trinitária, formulação grega, concílios que vieram posteriormente, já em outro território. Língua original, hebraico, Echad, grego, trias, trinitas, 3 em 1, heresia para a visão hebraica. Vamos lá. Marcos, a parte 1 agora de novo, Marcos 12, 29. Em grego, nós encontramos o seguinte: Apikirité, Ro, Iesos, no caso, na verdade, seria Yeshua, né? Proteestin, Akoi, Israel, Kyrios, Roteus, Remon, Kyrios, Reis, Estin. Respondeu Yeshua. O primeiro ouve Israel, Yahué, nosso Deus, é um. Um só Senhor. Citação direta do Shema Israel, né, Deuteronômio 6,4. Yeshua reafirma o monoteísmo absoluto hebraico. Reis Estin é um só. Não são 3, não é composto, é um só. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Essa questão de mono, que nós já veremos à frente, e Reis Estin. Tá? 2. Marcos 12, 32. Caiei pen alto, Ro, Graman, Mateus, Carlos Didascali, Ep. Aleteias, Eipas, Hot, Reis, Estin, Kai, Ouki, Estin, Alus, Plen, Autou. E disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, dissestes a verdade, que ele é um só e não há outro além dele. Tanto Yeshua quanto o escriba estão de acordo. Só há um Deus, sem outro além dele. Então ele não é composto, ou seja, um Deus trino, uma tríade. Ele é Deus por si só. Não tem mais ninguém que compõe a divindade com ele. Ele não compõe divindade com mais ninguém, nem reparte a sua divindade com outra pessoa. Certo? João, né? Parte 3 agora, João 17,3, que Yeshua disse, olha. Em grego, Yeshua disse: Haut estin re aioniozoi rina gnoskosin se tomonon aletnon teon kai ron apesteilas yeson Christon. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. O próprio Yeshua declara que o Pai é o único Deus verdadeiro e ele é o enviado, não o próprio Deus, ou compondo divindade com o Pai. Romanos 3,30. O apóstolo Paulo diz: Rasgar roteus, ros descaiosei, peritomen ec pisteos cai, acrobistian, diates pisteus. Porque há um só Deus que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos pela fé. Paulo, fariseu e conhecedor da Torá, reafirma o mesmo Shema, Reis Roteus, um só Deus. Certo? 1 Coríntios 8, do 4 ao 6, Paulo diz: Kai oudeis teus ei mi reis, e não há outro Deus senão um só. Olha o que ele fala: e não há outro Deus senão um só. Certo? E ainda diz o seguinte: Alhemin reis teus ha pater ex,
Routo pantakai remeis eis auton kai reis Kyrios Iesus Christus de routa pontakai remeis de auton. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua o Messias, por meio de quem são todas as coisas. Observe que Deus, o Pai e Senhor, que Deus, o Pai e Senhor, observe que Deus, o Pai e Senhor, o Messias, eles não são o mesmo ser. Gálatas 6:3, Gálatas 3:20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí em grego. Rodemesites renos ou que estem, roteus eis estem. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Aqui ele fala de Moisés, dizendo que Moisés ele foi mediador de vários, né? Não de um único Deus. Mas ele está dizendo que Deus, ele é um só, não é três, não compõe divindade e não divide divindade. Ele é único por si só, Deus. Tá? Deus. Efésios 4:6. O apóstolo Paulo ainda diz: Reis teos kai pater panton ho epi panton kai dia panton kai en passim. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, Deus único é o Pai. Um só Deus, Deus único, não tem mais. Reis teos, um único Deus ou único Deus. Certo? 1 Timóteo 2:5. Nós lemos ainda Paulo falando em grego. Reis garteos, reis kai mesites, teo kai antropon, antropos, Christus Iesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Messias e Yeshua. A distinção é absoluta. Um só Deus, o Pai, e um mediador, Yeshua. Certo? Tiago 2:19. Tiago ainda diz: Se pisteueis hot reis estin hotels, calos poieis caito daimonia pisteuousim cai firisousim. Até os espíritos malignos reconhecem o mesmo monoteísmo hebraico, ou seja, reis hotels. Um único Deus, há um único Deus, um só Deus. Não existem três. Judas, irmão do Senhor, ainda diz em grego também: Monotel soteriermon dia Iesu Christo toukinion emon doxa kai megalocine. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor, sejam glória e majestade. Ou seja, monotel. Ele usou agora o termo monotel, ao único Deus. O termo mono, na contagem, ele é diferente de duo e trino. Mono, um por si só, composto por si mesmo, não divide divindade e não compõe divindade com ninguém. Por si só é Deus. Ele não é duo Deus, nem trino Deus. Ele é mono. Deus por si só, não é composto por outros deuses, não compõe divindade com ninguém, não divide divindade com ninguém. Ele é Deus por si só, único. Conclusão geral. Expressão grega: Reis theos, um só Deus. Aí nós temos as referências aqui, os versículos, Marcos 12:29, Romanos 3:30, 1 Coríntios 8:6, Efésios 4:6, 1 Timóteo 2:5, Tiago 2:19. Certo? Monosteus, Deus único, João 17:3, Judas 1:25. Monos atetinos theos, único Deus verdadeiro,
João 17:3. E ainda tem Hoc estin autos plen auton. Não há outro além dele. Marcos 12:32. Significado, né, de mono e reis theos. Vamos lá. Mono, significado literal, único, sozinho, singular. Quando aplicado a Deus, como em monos theos, indica que existe somente um Deus absoluto, sem divisão em pessoas separadas. Em João 17:3, Yeshua diz: o único Deus verdadeiro, monos aletinos theos. Isso não sugere pluralidade, mas singularidade absoluta. Reis theos significado literal, um só Deus, usado em passagens como Marcos 12:29 e Romanos 3:30 para afirmar monoteísmo. Em grego, reis não tem conotação de pluralidade ou três em um, é estritamente singular, ou seja, o conceito bíblico original é de um Deus único, não trino. Resumo: tanto monos theos quanto reis theos enfatizam que Deus é uma pessoa só, não três pessoas em uma essência, como afirma a doutrina da Trindade. Tá certo? O que é a Trindade ou Deus Trino? A Trindade, doutrina cristã que afirma que há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são coiguais, coeternos e da mesma essência. Deus Trino, outro termo usado para o mesmo conceito. O problema teológico, vamos lá. O Novo Testamento nunca apresenta Yeshua como coigual em essência com o Pai. Paulo, João e outros apóstolos sempre distinguem Deus Pai e o Messias enviado. Origem histórica da doutrina da Trindade. A doutrina não existia nos primeiros séculos do cristianismo. Surgiu mais de 300 anos após Yeshua com a influência da filosofia grega e da tentativa de unificar crenças no Império Romano. Passos principais, séculos 2 e 3 depois de Cristo. Debates sobre a natureza de Cristo. Algumas correntes afirmavam divindade do Filho, outras subordinacionismo. Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo, sobre o imperador Constantino, foi destinado oficialmente que o Filho era consubstancial com o Pai, ou seja, homoousios. Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, confirmou a Trindade completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Motivação: unificar a fé e consolidar o poder político religioso. Não surgiu da escritura hebraica ou da prática apostólica. Resumo histórico: a Trindade é uma construção teológica posterior baseada em filosofia e política, não na revelação original do Deus único da Bíblia. Conclusão: por que mono e reis theos contradiz a Trindade? Vamos lá. Termo: mono e monos theos. Significado: Deus único, singular. Não é composto por três, não compõe três e não divide a sua divindade. Contraste com a Trindade: não admite três pessoas em um só Deus, porque é mono, diferente de trino. São contagens diferentes, afirmações numéricas diferentes. Reis theos, um só Deus, exclusivo e indivisível, diferente da ideia trina. Então nós temos mono, um Deus único singular, que não é composto, que é Deus por si só, e reis theos, um só Deus, ou seja, exclusivo, não tem três. Exclusivo, indivisível, diferente da ideia trina. Trindade: um Deus em três pessoas coiguais. Contraía o monoteísmo bíblico do Pai como o único Deus verdadeiro. Tá aí, né? Tá na cara aí. Resumo: o termo bíblico para Deus mono e reis theos reafirma a unicidade absoluta de Deus, enquanto a Trindade é uma doutrina posterior criada por concílios romanos no século IV, que não tem respaldo direto nas escrituras hebraicas ou no ensino apostólico.
Primeiros a teorizarem a Trindade. Século II depois de Cristo. Pensadores cristãos iniciais. Teófilo de Antioquia, 120 a 190 depois de Cristo. Primeiro a usar a palavra Trindade, trias em grego, em ad autolicum. Ad autolicum, tá? Em latim. Ele falava do Pai, Filho e Espírito Santo como três aspectos do único Deus, mas não formalizou o dogma. Então ele acreditava, olha que interessante, que Pai, Filho e Espírito são três aspectos de uma única pessoa, como se Deus tivesse se manifestado de três formas diferentes. Ainda que ao mesmo tempo, que já é uma contradição. Vamos lá. Tertuliano. 155 a 240 depois de Cristo, primeiro a usar a expressão trinitas em latim. Definiu o conceito de uma essência substantia, ou seja, uma essência substantia e três pessoas personae. Tentou conciliar monoteísmo bíblico com a crença na divindade de Cristo e do Espírito Santo. Clemente de Alexandria, 150 a 215 depois de Cristo, escreveu sobre a tríade de Deus, Filho e Espírito como manifestações do único Deus, ainda de forma mais filosófica do que dogmática. Contexto filosófico e cultural, influência do platonismo, do neoplatonismo grego, que já lidava com ideias de uma essência e múltiplas manifestações. A necessidade de unificar igrejas cristãs em todo o Império Romano levou à formalização da doutrina nos concílios do século IV. Então, isso aqui foi mais que uma fusão sincrética do que literalmente interpretativa, porque eles criaram essa ideia para que houvesse então maior facilidade de convencimento, de eles exercerem poder sobre os demais gregos e romanos que já vinham aí acostumados com panteões aí de gregos há milênios, né? Consolidação oficial. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, sob Constantino, o bispo Alexandre de Alexandria e Atanásio defenderam que o filho era consubstancial homoousios com o pai. Concílios de Constantinopla, 381 depois de Cristo, confirmação da Trindade completa, Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas, uma só essência. Você vê que isso são coisas que eles criaram, que nunca foram bíblicas, e os crentes até hoje acreditam numa teoria, numa coisa que eles filosofaram, que eles entenderam que na verdade era um sistema sincrético para que houvesse naquela época maior aceitação entre os gregos e os romanos da pregação, né? Porque eles já vinham acostumados aí com o panteão. Resumo cronológico simplificado. Século II depois de Cristo, Teófilo de Antioquia. Contribuição, primeira menção de Trias. Séculos 2 e 3 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, filosofia da tríade do único Deus. Terceiro século depois de Cristo, Tertuliano, criação do termo trinitas e explicação teológica. Quarto século depois de Cristo, Atanásio e bispos em Nicéia, doutrina formal, consubstancialidade do Pai e Filho. 381 depois de Cristo, Concílio de Constantinopla, doutrina completa da Trindade. Então aqui tem todo o processo de criação dessa ideia, que é uma ideia extremamente demoníaca, porque ela triparte o Pai, ela cria uma entidade composta, né? Como fora explicado na crença da fusão lá antiga dos judeus. Lembra do panteão de El, que eu expliquei para vocês? Vamos lá. Conclusão. Primeiro a teorizá-la, Teófilo de Antioquia, como conceito, e Tertuliano como termo trinitas com fundamentação teológica. Não existia nos apóstolos nem nas escrituras originais. A doutrina só foi formalizada politicamente e teologicamente no século IV para unificar a fé e conciliar interpretações filosóficas do cristianismo nascente. E é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a pregação, um estudo básico aí, rápido sobre a doutrina da Trindade. Eu espero que vocês tenham entendido
Eu acho que ficou muito claro aí que isso é uma invenção, isso é uma teologia com influência filosófica grega e romana, que tinha como ideia sincrética para que ela fosse, né, para que fosse aceito o cristianismo, que é aquela, vamos dizer assim, aquela modificação do cristianismo que estava sendo aí administrado pelos filósofos gregos e romanos aí, debaixo aí do Império de Constantino, ok? Muitos que se baseiam em Alexandre, nesses chamados pais, não tem nada a ver com a nossa crença, porque na verdade eles foram deturpadores da crença original a qual nós pregamos hoje. Espero que vocês tenham entendido e que se livrem dessa maldição em oração de renúncia aí. Shalom, Deus abençoe a todos.